Vamos lá, meus caros, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade à nossa matéria, Governo de Prudente de Moraes. Ah, molecada, vamos lá, dando continuidade. Começa agora com alguns destaques que eu quero chamar a atenção de vocês. Bom, o governo de Prudente de Moraes é de 1894 e 1898. Ele é um governo eleito. Começa agora a República Oligárquica no Brasil, a famosa República Liberal, de 1894 até os anos de 1930, iniciado com o primeiro presidente eleito pelo voto popular, pelo voto do povo durante a República. Quem é? Prudente de Moraes. E eleito como? Eleito pela política do café com leite. Ah, moleque, agora você já vai sacar, né? Parceria, tal, São Paulo e Minas. E vamos lá, foi dessa forma mesmo, conforme vocês viram nas aulas passadas, com todas aquelas práticas corruptivas do coronelismo, voto de cabresto, clientelismo, tudo aquilo que vocês conhecem muito bem. Bom, nós tivemos aqui nesse momento, lá no ano de 1895, conforme eu já relatei para vocês na aula passada, o fim da revolta federalista, né? Prudente de Moraes é que vai organizar. Prudente de Moraes tem um ponto importante para vocês, né? Inclusive é um indivíduo que leva o nome da cidade da qual aí alguns dos meus alunos residem, né? Alguns que eu falo de Presidente Prudente, já que essa aula será ali divulgada em outros lugares também. Bom, nós temos aqui a situação, né? Prudente de Moraes tentou manter a política industrial no Brasil. Ele tentou aqui, porém, sofreu vários ataques dos latifundiários. Os latifundiários foram para cima dele e principalmente cobrando ele ali, já que ele foi eleito baseado na política do café com leite, era para dar uma atenção, desprender o dinheiro ali para as atividades do café, principalmente pelos cafeicultores paulistas, mineiros e fluminenses. E essa cobrança também vinha de outras regiões do Brasil que queriam mais liberdade para poder gastar. E ele tentou fazer ali, foi uma situação muito atribulada. Porém, ele enfrentava problemas, o que resultou numa situação em que Prudente de Moraes teve que pedir dinheiro emprestado, pois ele enfrenta no seu governo duas crises. A crise do encilhamento, conforme eu falei para vocês no vídeo passado, né? Ali a situação em que nós tivemos uma emissão a mais de moeda, uma crise inflacionária também nós temos no Brasil aí nesse momento. Já ali desde aquele período das medidas do Floriano Peixoto, lembra lá atrás, ele vai conter a inflação, vai conter a subida de preços, vai retirar a moeda do mercado, mas essa crise ela ultrapassou ali para o próximo governante. E Prudente de Moraes também sofre com a crise do encilhamento. Inclusive, se você olhar no gráfico aí sobre a emissão de moedas, vai mostrar para vocês claramente que é no governo de Prudente de Moraes que a emissão de moedas tem uma brusca queda ali. Por outro lado, nós temos a crise do café. Professor, o que foi essa crise do café? Bom, o Brasil nesse momento tinha concorrentes. Não era apenas o Brasil que produzia café. Nós tínhamos o café sendo produzido na Colômbia, na Turquia, nas regiões da América Central. E era um produto ali extremamente caro, mas devido ao inchaço de produtos no mercado externo, nós tivemos ali uma redução dos valores do café. É muita gente produzindo café ao mesmo tempo ali. O Prudente de Moraes, pressionado ali com os latifundiários, devido à queda dos preços do café, ele foi eleito por esse grupo dentro da política do café com leite. Ele vai também pegar esse dinheiro emprestado e vai ali fazer um repasse para os latifundiários, para que eles possam fazer o quê? Para que eles possam financiar o seu plantio do café e dar a continuidade das
plantações. Olha só, o Brasil com dificuldade de exportação vai exportar o café, mas ali através de uma política de endividamento. O Brasil estava exportando muito café, ele acumula mais café ainda. O preço no mercado internacional vai cair mais ainda, e a dívida fica por conta aí do Estado brasileiro, que será paga, sei lá, sabe quando, através de quê? Através dos impostos da sociedade brasileira. Quem está sendo beneficiado com esses empréstimos? As regiões de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As regiões cafeicultoras do Brasil, onde você tem os grandes barões do café, pois esse dinheiro destinou-se a eles. Olha o problema, por isso que você vai tendo desde lá no passado as revoltas aí da população e aí de outros lugares do país. E agora a situação piora, já que eles estão no poder e ali você sabe como vai rolar isso, né? Até mais à frente haverá uma mudança aí também. Nós temos aqui uma revolta também que vai ocorrer durante o governo de Prudente de Moraes. É a famosa Revolta de Canudos, a Guerra de Canudos, que vai ocorrer de 1896 ao ano de 1897. O que acontece e o que foi a Guerra de Canudos? Ela é um movimento messiânico que tem a ideia de Messias relacionado ali a Deus, a Jesus Cristo. E aí você tem a figura de um homem que é Antônio Conselheiro. Primeiro momento, vamos entender quem é Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era um comerciante ali na região das regiões do Nordeste, ali de Ceará, e esse homem, ele atuava ali no seu comércio, tinha uma merceariazinha, vendia os produtos e tal, era casado, e ele falava assim, que a república não era uma coisa de Deus, mas a república é uma coisa do demônio, pois aonde já se viu isso, que aonde nós temos um governo em que o próprio povo elege aquele que vai de fato governar. E ele fala que a república é uma forma de governo contrária daquilo que Deus deixou para nós. O que Deus deixou para nós? Deus deixou um governo que é a monarquia, o governo de uma pessoa governando através de uma família. A ideia é de que esses indivíduos daquela família seriam abençoados por Deus. Olha, nós temos aqui uma ideia na figura de Antônio Conselheiro, até uma figura do direito divino dos reis, né, em que a figura do governante, ele tem toda uma bênção divina sobre ele para poder governar. E o fato que uma forma de governo demoníaca, que é a república, tira o poder que foi dado àquele indivíduo por Deus, pois os homens ali estão atentados pelo capeta, pelo chifrudo, de rabo pontudo e de tridente. Então essa já é a crítica. E uma das críticas que ele fazia era o seguinte: olha o tanto que esse sistema político não pertence a Deus, separou do governo a política e a igreja. Um governo honesto depende de Deus no coração dos governantes. Agora são homens sem compromisso com Deus. Antônio Conselheiro pregava e ele falava isso no bar dele, quer dizer, ele falava para as pessoas aí, ele nem era um pregador ainda. Mas ele era contra também, devido a uma situação de que ele era ali totalmente contrário à figura do divórcio. Onde já se viu isso? O homem ou a mulher pedir para separar, o que Deus uniu, o homem não separa. E agora se cria a lei que não pode separar. Essa coisa do demônio contra os princípios, contra a moral, contra Deus. Então é esse o ponto que ele está colocando aqui, Antônio Conselheiro. Um belo dia, ao sair do seu estabelecimento comercial, segundo fofoca histórica, ele chegou em casa e encontrou a sua mulher com outro homem na cama. Fofoca histórica, não sei se é verdade. E a partir desse momento ele abandonou tudo, porque ela virou para ele e pediu também o divórcio. A mulher dele ali foi atentada pelo capeta por causa desse sistema republicano. E ele botou uma veste branca, amarrou uma corda na cintura, botou a Bíblia debaixo do braço
e saiu pregando pelo sertão. Numa situação de crise, pobreza e miséria, a palavra de Deus traz adeptos, né? Porque ela é o único valor da esperança para aquelas pessoas. E ele começou a sair, ia pregando e pregava para as pessoas não pagarem impostos à república, pois era uma coisa demoníaca. Você está incentivando e ajudando o demônio, o capeta, tal, o chifrudo, tal. E aí ele saiu. A grande questão é que quando as pessoas saem falando em Deus no meio da pobreza, da desgraça, da fome, ele começa a ter seguidores. E vai aumentando o número de seguidores, vai aumentando, vai crescendo cada vez mais, e ali vai chegando, esse homem vai andando pelo Nordeste inteiro, e vai virando uma multidão. E um dia as pessoas começaram a perguntar: Antônio, onde nós vamos parar? Vamos te seguindo aí, porque esse é um homem de luz e tal. Ele fala: nós vamos parar onde o senhor mandar. Onde o senhor vai mandar? Não sei, o dia que o senhor mandar eu cravo meu cajado no chão. E foi dessa forma. Chegando ali numa determinada região, ele cravou o cajado no chão e falou: nós vamos ficar aqui. Estava uma secura danada. Ele falou: Deus mandou. Segundo os relatos, fofoca histórica, no final do dia choveu. Profeta! Iluminado totalmente. Fofoca histórica, não sei. Bom, pouco tempo depois estourou-se a guerra na região. E é esse o ponto primordial. Por que se estourou-se a guerra? Quais são os motivos? Quais são as razões? Como que era o Arraial de Canudos? Então vamos lá. As causas da Guerra de Canudos. As causas foram a miséria crônica da população nordestina, a má distribuição de terras, né? Porque muitas pessoas que seguiam ele não tinham direito à terra, não conseguiram terra ou perderam suas terras, né? O descaso com o trabalhador rural. O trabalhador rural é tratado como um lixo. É assim. Não é o trabalhador rural que tem uma fazenda. Não. É o trabalhador rural que trabalha para os outros, que mora em colônia. O cara é um desgraçado, analfabeto, ali, não tinha nem um calçado para colocar, andava no Nordeste pedregoso, numa seca, arrebentando com os pés todos sangrando, tal, não tinha nem unha no pé. Essa é a situação. Esse é o trabalhador rural. Não é o trabalhador rural que anda de caminhonete, né, gente? Pelo amor de Deus. O descaso com o trabalhador rural, o aumento de impostos frequente ali da República. Isso era não só uma insatisfação para a figura das pessoas ali que estavam seguindo Antônio Conselheiro, mas isso era uma insatisfação geral ali de toda a região Nordeste, né? E a separação entre Estado e Igreja, já visto das reclamações ali. Antônio Conselheiro é um homem extremamente religioso, né? O Arraial de Canudos. Como era esse Arraial de Canudos? O Arraial de Canudos, segundo Antônio Conselheiro, ele falava o seguinte: aqui tudo que produz é dividido de formas iguais. O dia que um come carne, o outro come carne. O dia que come arroz, o outro come arroz. O dia que um não come nada, ninguém come nada. Atua sobre uma situação de comunidade, de divisão ali. Toma cuidado. Eu já vi autores chamar o Arraial de Canudos de uma espécie de uma comunidade baseada num governo comunista. Gente, essas pessoas não tinham a mínima noção do que era o comunismo. Você, quando encontrar esse tipo de discurso em prova, em questão de prova, tenha um olhar muito atento, pois isso é o discurso da pessoa que fala, não é a realidade no negócio. Então, atenção, uma calma leitura é primordial nisso daqui. Bom, então vamos lá. O que se falava de Canudos e quais são os problemas ali que nós vamos ter? O Arraial de Canudos também é conhecido como Arraial de Belo Monte, que é um nome, né? Canudos é a região que acontece ali o arraial. E Belo Monte é o nome que Antônio Conselheiro deu. A comunidade, ali era uma comunidade vista, como muitos, como um estado paralelo. Por quê? Ela não pagava impostos e não estava sobre a jurisdição e a governabilidade de um dos estados brasileiros.
funcionava como uma comunidade independente. Então, automaticamente, não há arrecadação de impostos, as pessoas mesmo se viram ali e o Estado não atua, não há serviço de polícia. Então, a comunidade como forma de Estado paralelo. Isso é ruim, é perigoso dentro da forma administrativa. A comunidade não pagava impostos ao Estado. Na realidade, a comunidade era muito pequenininha e os impostos ali ao Estado nem faziam efeito. A grande questão é que os latifundiários reclamavam o seguinte: bom, se não pode cobrar, se o Estado não cobra de Canudos, eu também não vou pagar meu imposto, por quê? Eles fazem o que querem e ficam indo no bom. Então, é essa a situação. E aí, de fato, o Estado é obrigado a agir para não evitar um problema maior ali. Acaba ocorrendo também a fuga de trabalhadores rurais dos latifúndios para Canudos. E qual é o ponto? A fome, gente. Você está falando da fome. Você tinha uma população que trabalhava ali nesses grandes latifúndios e passava fome, não tinha o que comer, vivia sobre uma desgraça total. Basta você ler o livro Vidas Secas. Entendeu? A representação, a história de Canudos é contada no livro Sertões de Euclides da Cunha. Leia ele. Euclides da Cunha, ele era um jornalista do jornal Estado de São Paulo, vai para a região e vai relatar todos os seus relatos, vão se transformar num livro depois. E ele vai contar a fome das pessoas. E o que acabava chegando nas notícias? Que em Canudos ninguém passava fome, pois a comida era dividida em partes iguais, mesmo que fosse pouca. Ninguém passava fome. E o que aconteceu com o trabalhador? Ele trabalhava, o fazendeiro tinha comida, pá, tinha tudo e ele não tinha nada. Então começa a fugir as pessoas e irem para Canudos, trabalhar em Canudos, ter comida. Até uma das situações assim, quando você assiste o filme Canudos ou você lê o livro e a leitura é tão fascinante que ali o Euclides da Cunha vai contar um episódio das pessoas comerem a carne, Havia uma situação que mataram um boi, frangos ali, e eles comeram carne no domingo. Era uma novidade, é como se tivesse a comida da elite, da elite, da elite, da elite. Estou comendo carne, estou podendo comer um frango. Então ele vai demonstrar nas palavras a carência e a fome daquela população. Então essa população foge porque passava fome. Esse é o ponto aqui, Nós temos também uma campanha de difamação contra Canudos. Essa campanha era aonde? Na capital, Rio de Janeiro, e nas principais cidades. Falava sobre um movimento de pessoas extremamente violentas, armadas, tudo mentira, gente. Um bando de gente que só tem ali a foice, o martelo, a enxada para poder trabalhar. Que arma da onde que esse povo tinha? O máximo ali que tinha era uma garrucha, que se desse um tiro ali, ia contaminar, o indivíduo ia morrer não por causa da bala, mas de tétano, E fora que quem atirou ia acabar morrendo de tétano também, porque tão enferrujado e velho que o negócio estava. Então era essa a situação ali, a campanha de difamação falando que eles eram defensores da monarquia e queriam implantar uma monarquia. Gente, tinha nada a ver esse tipo de coisa, sabe? Antônio Conselheiro falava sobre a monarquia, mas ele nem sabia o que era a diferença entre monarquia e república. Esse não é um homem esclarecido das coisas. A gente tem que olhar para Canudos e ver o que é. Não é nenhum movimento conspiratório, é um bando de gente pobre ali reunida que não sabe nem o que está fazendo. Bom, o que vai acontecer? Quem são os inimigos de Canudos? O Estado, e aí uma situação referente a não ter arrecadação de impostos através de Canudos, não ser ali uma região que é autorizada a existir, os latifundiários que perdiam homens ali no trabalho, e a igreja. Por quê? O principal objeto de Antônio Conselheiro é construir uma igreja. Antônio Conselheiro não é padre. E as pessoas começam a ir na igreja de Canudos de todas as cidades, e esvaziando as igrejas ao redor. E por qual razão ali?
as pessoas iam para Canudos e no final da missa, o excedente de produção ali agrícola que eles tinham, eles distribuíam para as pessoas que não eram de Canudos, que era pobre. Então ali as pessoas também iam na missa em Canudos em prol de buscar aquela igreja, buscar o alimento e até se mudarem para Canudos ali. Essa é a situação. Era o momento que você conversava com o Antônio Conselheiro. Então demonstra aqui para vocês que uma das causas essenciais é a fome, a miséria, a desgraça, a má distribuição de terra, má distribuição de renda, tudo que havia ali. Porém, tudo isso gera um problema enorme ali. Os latifundiários, eles vão receber 4 ataques, né? E aí você tem a profecia de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, um belo dia, reuniu o povo e disse o seguinte: ó, Deus falou comigo. E ele falou que haverá 4 fogos contra nós. 4 ataques contra nós. Deus disse que os 3 primeiros é por nós. O último é por nossa conta. 3 é por ele. O último é por nós. E realmente, não sabe se é verdade, se mais uma fofoca histórica, mas houve 4 ataques a Canudos. Primeiro os latifundiários, que foram invadir e foram derrotados através de táticas de guerrilha, onde você elimina o seu inimigo por pequenas ações. Segundo, houve ali a presença de militares ali da região, pediram apoio do exército local e mais os latifundiários. Todos foram derrotados e mortos também. Canudos ganhou fama nacional. E aí, não vamos, os latifundiários, os governadores da região começam a pressionar o governo, manda força de verdade. E aí reuniu boa parte do exército da região e reuniram também ali os latifundiários. Foram enfrentar Canudos, foram extremamente derrotados. Canudos não virou mais notícia nacional, Canudos virou notícia internacional. Como que um bando de pobre, desgraçado, desvalido consegue derrotar ali o exército brasileiro extremamente armado? Eles iam atacando os indivíduos aos pouquinhos, eliminando os grupos aos poucos, escondidos na mata, conheciam o terreno, táticas de guerrilha. O que acontece quando virou fama internacional? O governo brasileiro disse: opa, peraí! E isso começou a chegar correspondentes estrangeiros no Brasil. Vão acabar com essa bagunça. E o que o governo brasileiro fez? Mandou o exército com toda a sua força, canhões para Canudos. Gente, retiraram-se as mulheres da cidade, só os homens lutaram. Massacre. No final, havia 4 homens, uma criança e um cachorro que resistiram até o fim. Canudos é um massacre do Estado brasileiro a pessoas pobres. Canudos há várias interpretações. É o Estado brasileiro extremamente elitista que protege as pessoas mais ricas e massacra as pessoas mais pobres. O Estado brasileiro fez uso de forças militares para destruir um bando de pobre, enquanto ali pegava dinheiro emprestado para melhorar as vidas daqueles que já eram ricos para se tornar cada vez mais ricos. E assim termina o governo de Prudente de Moraes. Até mais.